Oi, gente. Pois é, o Ministério Público Federal está vendo suspeita de crime e risco temerário da saúde em compra da Covaxin, essa vacina aí. E eu quero trazer detalhes sobre isso porque eu já tinha apontado muitas dúvidas, para dizer o mínimo, né? Sobre por que essa vacina teve 4 milhões de cópias autorizadas quando ela não tem estudo de fase 3 e como ela é a vacina de menos eficácia comprovada do que a Sputnik V. Ou seja, todos os dados que nós temos sobre a Covaxin são piores do que os dados que nós temos em relação à Sputnik V. Entretanto, a Covaxin teve... Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha só, eu fiz esse vídeo aqui, Sputnik autorizada, mas não garantida, não é? Eu acho que eu não dei like, vou dar likezinho. Falo sobre essas minhas dúvidas. E aqui, ó, deixa eu tirar isso daqui do caminho. Uma reportagem do G1 diz que a Anvisa autorizou a importação de 928 mil doses da Sputnik e 4 milhões da Covaxin, né? E a Covaxin, como vocês vão ver nessa reportagem da G1 que eu sinalizo, tem todos os dados dela piores do que a Sputnik, ou seja, e foi ela que teve a aprovação de maior quantidade. Muito esquisito isso. E agora vamos para a reportagem na UOL, que traz os detalhes do seguinte. Lembrando que se você gosta do que a gente faz, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e quem sabe se tornar membro ou apoiador do canal. Eu agradeço bastante. Mas isso veio da Reuters, né? A Procuradoria da República abriu uma investigação preliminar para avaliar se houve crime no contrato firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa Precisa Medicamentos para a compra da vacina indiana contra a Covid, a Covaxin, citando o risco temerário do acerto. Essa transação está sendo investigada também pela CPI da Covid no Senado. Na quarta-feira, o colegiado vai tomar o depoimento do Francisco Emerson Maximiano, sócio da Precisa, né? A gente pode até trazer aqui esse depoimento, já que ele é de absoluto interesse. Para a Pfizer não havia nem resposta. Qual era o negócio com a Covaxin? Amanhã iremos receber na CPI o Francisco Emerson Maximiano, da Precisa Medicamentos, empresa investigada por intermediar a compra. O preço, essa história do preço é muito, muito estranha. Em despacho determinada apuração nas esferas criminal e civil, o MPF destacou que o contrato entre a Precisa, que representa o país, no país, o laboratório indiano, e o Ministério da Saúde para entrega de 20 milhões de doses tem valor de 1,6 bilhões de reais, tendo sido a dose negociada por 15 dólares, preço superior ao da negociação de outras vacinas no mercado internacional, a exemplo da vacina da Pfizer. No entanto, enquanto a própria Anvisa, vamos lembrar, não garante a segurança da Covaxin, e aí eu tenho que reconhecer que a Anvisa pelo menos disse isso em relação à Covaxin, não é? A Pfizer, que é autorizada, tem eficácia muito maior, não é? E tem preço menor, não teve essa autorização de compra tão grande. Só eu ou vocês também estão achando isso tudo muito estranho e que tem alguém em algum lugar levando uma bolada de dinheiro para casa? E eu suspeitaria inclusive de suborno nessa jogada aí, porque assim como tem gente ganhando com essa negociata diretamente, pode ter gente ganhando indiretamente. É claro que a gente não tem certeza, mas diante disso daqui, a hipótese do Ministério Público Federal me parece uma hipótese altamente provável. Eu também estaria muito desconfiado diante dessas evidências. Sucede que, expirados os 70 dias de prazo para execução escalonada do contrato, nenhum dos lotes de 4 milhões de dólares foram entregues pela contratada Precisa, porque a vacina não tinha obtido, pelo menos até 5 de junho, autorização emergencial da Anvisa. A representação do MPF citou que, embora se trate de uma nítida hipótese de descumprimento de contrato, o Ministério da Saúde vem dando oportunidades à empresa de sanar irregularidades perante a Anvisa, enaltecendo o prazo de entrega de dose da vacina. Por que essa Covaxin está sendo tão bem tratada enquanto a Sputnik foi tão maltratada, né? Coisa estranha isso. É muito esquisito isso. Mas enfim. A omissão de atitudes corretivas da execução do contrato, somada ao histórico de irregularidades que pesa sobre os sócios da empresa Precisa e ao preço elevado pago pelas doses contratadas em comparação com as demais,
torna a situação carecedora de apuração profunda sob duplo aspecto civil e criminal, uma vez que a princípio não se justifica a temeridade do risco assumido pelo Ministério da Saúde com essa contratação, a não ser para atender a interesses divorciados do interesse público, disse a procuradora. E eu vou dizer uma coisa para a procuradora, eu tô com ela. Essa história tá muito cabeluda. Olha só que coisa doida. A vacina é mais cara, a vacina tem dados piores do que as outras vacinas, já existem vacinas aprovadas, como a da Pfizer, que não tiveram essa atenção, os e-mails da Pfizer foram ignorados. E completamente ignorados. E, no entanto, a Covaxin se importa quantidade gigantesca, 4 milhões de dólares, prevendo trazer 20 milhões de dólares a um preço mais elevado do que o padrão internacional, e uma vacina com dados inferiores a quase todas as outras vacinas. Rapaz, se eu fosse um investigador e alguém chegasse para mim com todos esses negócios, eu ia dizer, olha, eu acho que tem, provavelmente, não vou afirmar ainda, claro, não investiguei, é óbvio, mas onde tem fumaça deve ter um fogueirão aí, tem uma fogueira de corrupção aí, pelo menos é o que parece. Não dá para, sabe, afirmar com certeza absoluta, mas, nossa senhora, tem toda a pinta de ser, né? Somente no início do mês a Covaxin foi autorizada pela Anvisa para importar o tal dos 4 milhões de dólares, 4 milhões de doses que eu tinha falado, né? Até o momento, apesar da celeridade em se fechar o contrato com a Covaxin, em comparação com outros laboratórios, o governo ainda não recebeu o primeiro lote da vacina. Outra coisa estranha, por que essa demora toda? O Ministério Público apurou que ainda há uma outra empresa, a Global Saúde, que tem os mesmos sócios da Precisa. Esses sócios aí, tá muito estranho esse negócio, gente. Envolveu-se em negociação que causou prejuízo a pacientes e mais de 20 milhões de reais aos cofres públicos que ainda não foram ressarcidos. Peraí, vou repetir. Os sócios da Precisa tinham se envolvido com um negócio de uma empresa, Global Saúde, e teve um prejuízo de 20 milhões de reais, que a gente ainda não viu esse dinheiro, nós, os cofres públicos que beneficiam todos os brasileiros, ainda não tiveram acesso a esse dinheiro, e, pasmem, esses mesmos sócios estão envolvidos com a vacina que está cobrando, está superfaturando o preço da vacina, e é essa vacina que o governo federal e o Ministério da Saúde estão querendo importar em maior quantidade. E estão querendo que eu acredite que não tem nada aí. A apuração preliminar na esfera criminal sobre o contrato corre sob sigilo, segundo o MPF, ainda há uma apuração mais ampla, que apura se houve ato de improbidade na negociação, aberto a partir de um inquérito civil que envolve o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello. Ninguém respondeu. Nem o Ministério da Saúde, nem a Precisa, nem o Global Saúde, ninguém quis falar com a UOL, né? Gente, eu quero destacar aqui outras reportagens aqui, porque o negócio é barra pesada. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar essa reportagem. Tem outras fontes que vocês podem checar. Mas olha só que coisa doida. Olha só que coisa doida. Suspeita de corrupção. Bolsonaro deu aval à compra de Covaxin por valor 1000% mais caro para comprar a vacina indiana. Vocês podem checar na revista Fórum as fontes que eles utilizaram. Ai, tá difícil. Tá difícil. Tem gente que desconfia da revista Fórum. Eu gosto do material deles porque eles são ótimos em fazer síntese sobre isso, né? Eles têm uma qualidade de síntese muito boa, né? E ainda na revista Fórum traz o seguinte aqui, ó. MPF vê indício de crime na compra da Covaxin por Bolsonaro. Olha, essa história tá muito cabeluda, gente. Tá muito cabeluda essa história da Covaxin. Tá muito... E eu já vinha apontando, quando eu vi essa reportagem lá atrás, eu fiz um vídeo sobre isso. Quero lembrar vocês disso. Eu fiz esse vídeo aqui, tudo que eu tinha lido sobre a Covaxin e a Sputnik e as outras vacinas, a quantidade de doses importada pelo Ministério da Saúde, a velocidade, o interesse, sabe? O meu cabelo ficou em pé, assim, eu fiquei... Parece que tem uma coisa errada aqui. Por que é essa vacina e não as outras? E quando você olha os sócios da Precisa e os sócios, que também são sócios da Global, que estão devendo 20 milhões de reais para a gente, essa hipótese realmente precisa ser investigada. E eu acho que as declarações me parecem absolutamente razoáveis
as declarações da promotora do Ministério Público Federal, que entende que isso tem que ser investigado a fundo. E a CPI da Colwood também vai estar de olho, e vocês podem ter certeza que eu estarei de olho nisso. E é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar, e quem sabe se tornar membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.